noite. Bom dia. Sejam todos Agora bem-vindos. esta chamada está sendo gravada. Glória a Deus. Agora esta chamada está fazendo anotações. Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia ao Senhor nos concede, né? Para a glória do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá no Salmo 91. Em nome de Jesus. Vamos estar lendo, né? Declarando essa verdade, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aleluia. Salmo 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Convidar aqui a pastora Maria Josenilde, que estará adorando ao Senhor nesta manhã. É contigo, minha amada. Seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Gratidão ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu. E o louvor que eu estarei entoando hoje é o da harpa 370. Glória a Deus. Gratidão a Deus mesmo, por Ele ter me colocado de pé nesta manhã e te colocado de pé também. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração, aleluia, Deus, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim
o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que nós venhamos ser mais gratos ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, pastor, em nome de Jesus. Amém? Somos, né, que esse louvor possa falar ao nosso coração e trazer, né, a gratidão de tudo que ele fez e a oportunidade que ele nos concede no dia de hoje. Vamos estar orando, agradecendo a esse Deus maravilhoso, né, pela oportunidade concedida de mais uma semana estarmos aqui iniciando esse devocional na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e bendizemos, Senhor. Te damos graças, Senhor Deus Santo, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor, em nossas vidas. Te glorificamos, meu Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede no dia de hoje. Apresentamos a Ti, Senhor, essa segunda-feira, Pai, 19 de maio, Senhor, ao Senhor, Pai. Na certeza, Jesus, que o Senhor já preparou tudo para nós, Senhor, no decorrer da semana. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Apresentamos a ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, presbítero Edson, qual estará ministrando a tua palavra. Eu sei, ó Pai, que o Senhor já encheu a ele, Senhor, para transbordar os nossos corações. Fala conosco, Senhor, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos nos alimentarmos nessa manhã, Pai. Não para a vanglória nossa, mas para que o teu nome venha a ser louvado e glorificado, Senhor, e que nós possamos nos fortalecermos diante da tua presença dia após dia. Assim eu oro, louvo e agradeço, Senhor, a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Presbítero Edson. Amém. Amém. Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. A mensagem é o povo de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Jesus Cristo se deu a si mesmo e nos purificou para ele. Agora nós somos dele. Somos um povo especial e devemos ser zelosos de boas obras. Somos o povo de Deus. O capítulo 2 da carta de Tito, o apóstolo Paulo exorta o seu filho na fé a ensinar a sã doutrina para a igreja. O jovem Tito foi a Creta. Creta é uma ilha na Grécia,
lá no Mar Egeu, uma ilha grande, muito populosa. E Tito tinha a missão de organizar as igrejas naquela ilha, lutar contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres que estavam enganando os crentes daquelas cidades, e dar instruções à igreja acerca da conduta adequada, como um cristão verdadeiro deve viver. Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nos derramou a sua maravilhosa graça, o seu fé, nos regenerou e nos tornou filhos dele. E um filho obedece os mandamentos do Pai e vive de modo que agrade o Pai. O filho verdadeiro sempre procura fazer a vontade do Pai e honrá-lo. Paulo destaca a importância de viver uma vida santa e de fazer boas obras. Depois de deixar as instruções aos homens, às mulheres, aos jovens e aos servos, o apóstolo fala sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Jesus Cristo. Paulo pede para o Tito ensinar aos homens que os homens devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos, honestos, sadios na fé, sadios no amor e na perseverança. E as mulheres também precisam ser modestas, modestas na fé, no amor, na santificação, no modo de viver, e elas devem ser irrepreensíveis. Os jovens devem ser prudentes, cuidadosos, moderados, obedientes aos mais velhos, sinceros e respeitosos. E ele também falou aos servos, os empregados devem se sujeitar aos seus superiores, agradá-los e não ser rebeldes, não roubá-los, mas mostrar lealdade. Todos os crentes devem ser dignos de confiança e ser bom exemplo para aqueles que estão à sua volta. O marido deve ser bom exemplo para a esposa e ela para ele. O casal deve ser bom exemplo para a família, para os filhos. Viver com dignidade, com temperança, em amor, com alegria. Produzir o fruto do Espírito. E a família cristã deve ser exemplo para os irmãos, exemplo para os de fora. Capítulo 2 da carta de Tito nos fornece uma boa base para vivermos uma vida cristã digna, que agrade e que glorifique a Deus. Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus nos deu vida, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Ele morreu por nós, cumpriu a lei, pagou pelos nossos pecados. Já não há mais condenação para aqueles que foram regenerados, que nasceram novamente e que vivem em Cristo. A lei já não pode mais nos condenar, mas ela mostra
o quanto nós somos imperfeitos. Ela nos mostra o quanto nós devemos a Cristo, por tê-la cumprido e sofrido a maldição que havia sobre nós, por ter morrido naquela velha cruz no nosso lugar. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus no meu lugar. Eu merecia ter sofrido tudo aquilo, mas ele, por amor, morreu para que eu tivesse vida. Portanto, eu devo ser grato. Você deve ser grato. E devemos manifestar essa gratidão vivendo com mais cuidado, ser mais obediente à palavra de Deus, nos conformando à lei, vivendo de acordo com a sã doutrina de Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus é a compaixão dele pelos pecadores. Pecadores que não merecem ser salvos e nem têm condições de se salvar por si mesmo. Nós jamais alcançaríamos, pelos nossos méritos, a salvação. Mas Cristo se fez carne, viveu entre nós, viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei de Deus e pagou pelos nossos pecados. Fez um sacrifício perfeito, substitutivo, morreu em nosso lugar naquela cruz. Fez isso por amor, sem que nós conhecêssemos ele. Essa graça se manifestou salvadora. Deus teve um propósito de estendê-la aos pecadores e salvá-lo dos seus pecados. Quando eu fui alcançado pela graça divina, eu não conhecia Cristo, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Deus. Mas mesmo assim, ele me amou, ele me tirou lá daquele lugar onde eu estava, perdido no fundo do poço, no engendro de pecados, no mar de lama. Não tinha nada. Mas ele me amou e me resgatou para ele. Me revelou Cristo e Cristo me revelou o Pai. Ele me abraçou com seus braços de amor e me tornou seu filho. E pela graça, ele me derramou fé e me salvou. Mas quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia dele. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nós nos tornássemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, do 4 ao 7. Portanto, nós devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa. Rejeitar a impiedade, rejeitar a injustiça, rejeitar a maldade, que são as características da maioria dos homens. Mas nós somos diferentes. Somos um povo remido, escolhido. E Cristo morreu por nós para que fôssemos parte da família de Deus, o povo de Deus. Um povo diferente, zeloso de boas obras. Um povo especial.
seus filhos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Estaremos com ele naquele dia, nas bodas. Que dia maravilhoso que será aquele. Devemos esperar com alegria a vinda de Jesus Cristo. Enquanto isso, a Bíblia nos ensina a viver de modo digno, honesto, buscar santificação e fazer boas obras. E, além disso, viver pela fé, com alegria, esperar com alegria a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Naquele dia, ele aparecerá no céu, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Reunirá seus escolhidos pelos 4 cantos do mundo. Nos levará com ele. Estaremos no seio de Cristo, nos deleitando com a presença do nosso Salvador. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nos salvou do castigo eterno. Morreu, foi morto, sepultado, desceu ao Hades, mas ao 3º dia ele ressuscitou, venceu a morte e satisfez a justiça divina. Jesus Cristo é o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Ele reina sobre tudo e reina sobre todos. Cristo reina sobre o mundo e sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele que justifica e vivifica o seu povo. Mantém, ele apoia, ele santifica, ele derrama bênçãos sobre bênçãos e nos enche de misericórdia. Um dia ele voltará para julgar todos aqueles que não creem nele. Ele julgará todos aqueles que não acreditaram na sua obra redentora. Mas para nós que somos filhos, nós que cremos, nós que vivemos pela fé, qual é o consolo que a volta de Cristo pode nos trazer? Mesmo nas dificuldades, em meio a doenças, problemas e até na miséria, o crente deve esperar de cabeça erguida o justo juiz que virá do céu. Jesus Cristo se apresentou ao tribunal de Deus em meu lugar, no teu lugar. Pagou pelos meus pecados e pelos teus pecados. E tirou de nós toda a maldição que havia. Nós estávamos perdidos, éramos inimigos de Deus, estávamos afastados, destituídos da glória do Pai. Mas Jesus Cristo nos uniu ao Pai, trouxe paz. E ele lançará na maldição eterna, na condenação eterna, todos os nossos inimigos. Mas levará para si mesmo, junto com todos os eleitos, para a glória celestial, aqueles que são dele. Jesus morreu por nós e nos substituiu naquela rude cruz. Pelo seu sangue, ele nos remiu e nos resgatou para ele. Cristo se deu a si mesmo por nós. Se entregou voluntariamente por amor. Esse versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial
e zeloso de boas obras. Nesse versículo, Jesus Cristo nos ensina 2 propósitos para a morte dele. Primeiro, para nos remir de toda iniquidade, lavar todos os nossos pecados, nos purificar, nos libertar. Isso serve individualmente para cada um de nós. Pelo sangue de Cristo, eu sou liberto dos meus pecados. E segundo o propósito de Deus, é purificar para si mesmo um povo seu, exclusivamente seu. Cristo nos purifica para que juntos sejamos o seu povo, a sua igreja, sejamos membros do seu corpo e que possamos fazer boas obras. Jesus Cristo nos purifica individualmente para pertencermos a um povo, à igreja. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, entender a verdade e as implicações que ela traz para a nossa vida. Devemos analisar a nossa vida, o que fazemos, o que pensamos, como falamos, confrontar o nosso pecado todos os dias, pedir perdão a Deus e lutar contra esses pecados. Precisamos ser conformados à palavra de Deus, viver de modo digno, ser sadios na fé, no amor, na santificação, na esperança, vivendo um relacionamento contínuo, diário com Deus por meio de Jesus Cristo. Quero concluir essa mensagem com 2 reflexões. Primeiro, você vive conforme a sã doutrina de Deus? Segundo, o mundo é cercado de vícios, álcool, drogas, prostituição, pornografia. Nosso país é um país depravado, mas Deus nos chama para viver de maneira sóbria, para vivermos com equilíbrio, com sobriedade, para sermos temperantes. Eu te pergunto, você tem vivido de maneira sóbria, honesta, equilibrada? A graça que foi derramada sobre a tua vida tem te ensinado a viver de modo digno? A graça te transformou? Nós vivemos no mundo, mas nós pertencemos a Cristo. Sejamos seus imitadores, sejamos santos, façamos a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, e vivamos para a glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele toda a honra e toda a glória eternamente. Amém? Que Deus abençoe a todos e essa reflexão que eu queria fazer hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Que palavra, né? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos guardar a tábua dos nossos corações, para que não possamos pecar contra o nosso Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha continuar abençoando a sua vida, presbítero, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Todos nós. Vamos agradecendo ao bom Deus, né? Pela palavra que veio ao nosso coração nesta manhã. E que, assim como a palavra do Senhor, né? Como foi dito, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há.
Então, se você está em Cristo, não há nenhuma condenação. Ainda que o inferno se levante, mas nós estamos guardados, porque é o Senhor Jesus quem nos justificará, em nome de Jesus, dia após dia. Amém? Eu gostaria de chamar aqui a pastora Aline, se ela estiver aí, para poder estar fazendo a oração final. Amém? Então, Amém. Meu Deus. Olha e peço a bênção apostólica também, tá bom? Certo. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso e eterno, nós rendemos graças a Ti, meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Teu imenso amor por nós. Por essa palavra, meu Deus, que nessa manhã foi ministrada, de que de maneira gloriosa veio sobre nós, trouxe clareza, trouxe ânimo, trouxe, meu Deus, refrigério para nossa alma, a saber que estamos na Tua presença, Senhor. Obrigada por esse maná, obrigado pelo Teu alimento, obrigado pela presente de Deus, obrigado por cada vida, cada família aqui representada, que todos, meu Deus, sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, que o Senhor venha fazer do dia de cada um de nós aqui o melhor dia de nossas vidas e que as Tuas mãos santas estejam sempre repousadas sobre nós, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, que seja conosco, Pai, em todo tempo, como diz a Tua palavra, nós tomamos posse dela até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, que assim seja, Pai querido. Coloque sua mãozinha em posição de receber do alto, que a bênção do Pai, o amor do Filho e a doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. A Igreja amada do Senhor, diga amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja. Amém. Façam do seu dia melhor, na certeza de que o Senhor é conosco. Amém? O Senhor já proveu tudo aquilo que nós precisamos para hoje. Ele já dispensou as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. E não fique só nesse devocional. Faça o seu momento também particular com Ele, porque Ele te aguarda. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã, em nome de Jesus. Obrigada, Bruna. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado.